Lição 01 da revista, Criados com Propósito. Não foi à toa, né? Você não apareceu do nada, para nada, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. No plano criador de Deus, tudo foi feito de forma clara e perfeita e com objetivo. E saiba, você está inserido nele, eu estou inserido nele. A primeira lição, né, a lição de hoje que nós vamos estudar, ela vai tratar sobre o mandato espiritual. Quando eu vi isso aqui, eu falei, o que é isso aqui? Né, coisa estranha e tal. Mas aí eu fui lendo, fui pesquisando e tal, e é uma bênção para a nossa vida, né? Uma bênção para a nossa vida. Deus criou, primeiro, texto básico, né? Gênesis 1, 26, 28. Vamos fazer a leitura desses versículos. Gênesis 1, 26 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais selváticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, aqui nós temos inserido 3 mandatos, e depois a gente vai detalhar um pouco mais isso aí, à medida que o conteúdo da lição ele vai se desenvolvendo, né? Então, a gente vê aqui que Deus nos criou com um propósito muito interessante, para um amoroso relacionamento com Ele. A gente vê, às vezes, imagens, né, na televisão, reportagens de animais que são maltratados. Então, aquelas pessoas, não, eu gostaria de ter um cachorro. Tem um cachorro, o cachorro fica em casa, ele sai, fica 3, 4 dias e o cachorro lá sozinho, né? Aí a gente vê os pais que perdem os filhos porque vão para o supermercado e deixam o filho dormindo no banco de trás, no sol, e a criança tem ali uma insolação e morre, né? Não é para esse tipo de relacionamento que nós somos criados. Isso são exceções, né? São exceções. A regra, nesse tipo de relacionamento, de exemplo que eu dei aqui, são exceções. Mas só para exemplificar que quando Deus nos criou, Ele tinha um objetivo claro, específico, determinado. Mesmo diante de eu e você nascermos. Ele queria ter um relacionamento amoroso conosco. Esse relacionamento de aliança, e a gente viu aqui o pastor Wilson de manhã citando esse termo, aliança, é especialmente vivido por meio de um pacto administrado por mandatos. Então nós temos 3 ingredientes que formam o nosso relacionamento com Deus. 3 ingredientes. Nós temos um pacto, a aliança e o mandato. Tudo isso para dar uma estruturação para que a gente possa se relacionar bem com Deus da maneira como Ele escolheu e Ele nos criou para que nós relacionássemos com Ele e também nos relacionarmos com o mundo e com as outras pessoas, né? Então, falando em mandato, o primeiro mandato é o mandato social, né? Quando a gente fala de relacionamentos, é a última parte do texto que nós lemos. O segundo mandato é o mandato cultural, que fala da nossa responsabilidade com a criação. E o terceiro mandato é o mandato espiritual, esse que nos aproxima de Deus, que nos faz viver na busca dessa comunhão
adoração e amor a Ele, o nosso Deus. Então, primeiro, aliança. O que é aliança? É um acordo ou contrato ou compromisso que une duas partes de forma legal. A gente tem aí vários exemplos de aliança, né? O casamento é uma aliança, onde duas pessoas, o homem e a mulher, né? Foi isso que Deus estabeleceu, que se propõem a viver juntos, né? Ninguém, quando casa, faz um estatuto ou faz um procedimento, né? Ninguém faz isso. Mas a gente acaba entendendo e compreendendo que, para eu me relacionar com alguém, então, o dia que eu me propus a me relacionar com a Mara, algumas coisas foram estabelecidas, e eu sabia que eu teria que respeitar algumas coisas, ela teria que me respeitar. Mas a gente nunca sentou. Falou assim, se eu soubesse que você ia fazer isso, que você jogava bola, eu não teria casado com você. Porque você não... né? Um exemplo aí, bem simples. Mas existe, né, algumas responsabilidades que a gente assume e cumpre para que o nosso relacionamento ele vá bem dentro de uma aliança. Na Bíblia também, a aliança une espiritualmente, criando uma ligação especial entre as partes. A aliança define direitos e deveres de cada parte, as bênçãos de guardar a aliança e os castigos de cobrar a aliança. Então, outra aliança que você faz é quando você aluga um imóvel, né? Você aluga um imóvel, você assina um contrato, olha, o vencimento da mensalidade é tal dia, e você vai e paga no tal dia, você cumpriu aquela aliança. Mas se você não pagar, o que é que acontece? A multa vem, né? Você paga a multa pelo atraso. Então, foi feito um acordo, foi feita uma aliança, porém alguém quebrou. Quebrou, multa. Vem o castigo. É um exemplo para a gente entender essa questão de aliança, sobre a responsabilidade que nós temos nessa convivência de aliança. Um tratado de paz entre dois reinos ou até a constituição de um país, definindo as relações entre si e seus súditos. Esse é outro tipo de aliança. Isso para nós aqui é bem recente, né? Houve ali um pseudo-acordo, uma pseudo-aliança, um pseudo-pacto, vamos dizer assim, e alguém descumpriu. Então, toda aliança, ela vem acompanhada de responsabilidades que precisam ser cumpridas de ambas as partes. Não é uma relação bilateral, não é uma relação unilateral. Deus fez uma aliança quando Ele criou o mundo, estabelecendo as leis naturais que regem essa criação. Ele também colocou um homem como governador de todos os seres vivos, né? Você dará domínio sobre os peixes, as aves, os répteis, tudo você vai coordenar, Adão. E dizem que Adão era um homem inteligente, né? Porque para dar nome para tudo quanto é bicho. Pastor Cláudio Duarte que fala assim, né? Você olha para a vaca, ela tem cara de vaca mesmo. Não tem jeito, a gente não consegue imaginar outro nome para o bicho, né? Ele teve essa responsabilidade e Deus o capacitou, né? Deus o capacitou. Ele tinha muita inteligência, porém ele não teve sabedoria, né? Porque na hora de cumprir aquilo que Deus determinou para ele, ele optou por não cumprir, por não descumprir, como a gente vai ver aqui também no desenvolvimento da nossa lição. Um pacto, em sua essência, é um contrato de acordo formal entre duas partes. No direito brasileiro, a gente vê também que é definido como um acordo da vontade que visa criar, modificar ou exigir direitos. Então,
a gente pode, no meio do caminho, mudar, né, alguma coisa, né, daquilo que foi acordado. Agora, quando a gente olha para a questão da aliança, né, da aliança de Deus feita conosco, há um desnível muito grande de competência, porque nós, né, fomos inseridos nesse plano da aliança de Deus por graça, por misericórdia, não por merecimento. O que eu posso oferecer para Deus para ter uma aliança com Ele? Nada. O que você pode oferecer para Deus para ter uma aliança com Ele? Não sei. Eu creio que também nada. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Ou seja, porque um dia alguém que não cumpriu o mandato fez com que nós, hoje, também não tenhamos nada para oferecer a Deus por conta da herança desse pecado. Responsabilidades da aliança e do pacto. Cumprir as condições impostas pelo acordo selado. Então, a gente sempre vai ter que cumprir, não tem jeito. Para que o pacto permaneça, precisa haver obediência àquilo que foi estabelecido. Aí nós entramos na lição, né, onde ela trata da criação, a aliança e o pacto. Então, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o texto que nós lemos, né, ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que Deus faz aí, Ele transfere para nós, Ele compartilha conosco alguns dos seus atributos. E os seus atributos, né, que são compartilhados conosco, Ele é compartilhado somente com o homem. Vocês sabem disso, eu estou chovendo no molhado aqui, né? Nada mais da criação recebeu essa parte na criação. Somente nós, somente o homem, somente a mulher. E o objetivo era exatamente para que, dotados de conhecimento, de inteligência, de razão, a gente pudesse ter esse relacionamento pessoal com Ele, desfrutar da sua presença, do seu cuidado. João 17,3 vai nos dizer isso daí. Deus nos criou para a sua glória. E devemos, né, a glória de Deus, ela deve ser manifestada na nossa vida a cada dia. A cada dia. Moisés, quando ele subiu no monte e ele desceu com o seu rosto brilhava, né? Tem até o cântico, né? Brilhava, brilhava, o seu rosto brilhava. Foi lá do Monte Sinai que nosso Deus com Moisés falava. E só que ele cobria a sua cabeça por conta daquele brilho. Só que a gente fazia, a princípio, a gente pode fazer uma interpretação no aspecto de que as pessoas da época não poderiam ver a glória de Deus. Somente na hora que Moisés fosse conversar com eles, né, com o povo, ele tirava o véu da sua cabeça e o povo tinha a possibilidade de ver o brilho do seu rosto, pelo fato dele ter estado na presença de Deus. Mas a interpretação não é essa. Infelizmente, Paulo vai dizer que ele cobriu o seu rosto porque por conta da sua natureza pecaminosa, aquele brilho ele ia desvanecendo, ele ia se apagando. Imagina você olhar para Moisés e ele falando com o povo e o seu rosto brilhando. 2 dias depois, alguém passava por ele e falou assim, nossa, Moisés, o seu rosto parou de brilhar, o que aconteceu? Então, por uma questão pessoal de vaidade, ele cobria o seu rosto, por conta da sua condição de pecador.
Aí ele se colocava na presença de Deus, Deus, né, recarregava, provavelmente ele confessava os seus pecados, e Deus recarregava ali as suas energias, né? A manifestação da glória de Deus através da vida de Moisés, e ele se colocava novamente diante do povo e instruía o povo, sendo o instrumento nas mãos de Deus. Queridos, você olha para o Marcão está aqui, cada dia mais cabelo branco, cada dia mais careca, cada dia mais barrigudo, não tem brilho nenhum, né? Não tem... Ok. Se você parou no estacionamento, nas vagas centrais aqui, no corredor do estacionamento, se você puder rapidinho lá tirar o seu carro para possibilitar para o pessoal que vai lá para o velório. Ok. Obrigado, meus irmãos. Quando o irmão conhece o outro, isso é importante, tá vendo? Ele falou, você estava falando do seu brilho. Obrigado, Eli. Ajudou. Marcão não tem brilho, e você também não tem brilho. Mas o fato é, eu creio que você já passou por essa experiência, das pessoas olharem para a sua vida e reconhecerem, tem alguma coisa diferente aí. Tem alguma coisa diferente aí. É o brilho da glória de Deus. A gente não vê. Não precisa de nenhuma luz sobrenatural. Mas as pessoas olham para a sua vida e veem. E é isso que Deus espera. É isso que Deus espera do seu povo. Porque, afinal de contas, foi para isso que Ele nos criou. Para que a gente manifeste a sua glória. Seguindo. Segundo ponto, crescer e multiplicar, né? Criados à imagem e semelhança, crescer e multiplicar. É outra parte que está no texto aqui. Isso fala de relacionamento. Às vezes você pergunta para um casal, só tem adulto aqui, né? Vocês não têm filho ainda, né? Não, não tem ainda. Mas estão pelo menos tentando. A gente sempre tem, quando tem a liberdade, brinca nesse sentido, né? Vocês têm que pelo menos tentar, né? Isso é uma forma de relacionamento que acontece na convivência conjugal, entre o casal, né? Essa foi a bênção que Deus deu, não só para preocupação, para procriação, mas também pelo prazer do casal. Não estamos falando nada diferente aqui. Mas não é só esse relacionamento, mas são todos os relacionamentos. E o nosso relacionamento nos leva a uma condição de fazer o que ele fez aqui agora. Marcão, você estava falando isso. Porque ele olhou no meu semblante, provavelmente ele percebeu. Eu acho que o Marcão esqueceu. Então, isso é relacionamento. É o dia que você chega em casa do trabalho, a sua esposa olha para você, o seu esposo olha para você e pergunta, o que aconteceu? Você olha para o seu filho, independente da idade, você pode perguntar para ele, o que aconteceu? E mãe ainda fala assim, né? Você não me engana porque eu te conheço. Isso é relacionamento. É isso que Deus espera de nós. É a gente não ficar chocado com as coisas que acontecem na vida do irmão e lá na frente a gente fica sabendo, né? Essa semana a Mara e a Débora, nós fomos num oculista que tem ali depois do Jardim São Vicente ali, um Arthur Ótica. Funcionava na casa dele, você conhece? Então, essa semana nós fomos lá, segunda-feira. Segunda-feira nós fomos lá de manhã.
Não, quinta. Quarta foi feriado, né? Na quinta de manhã nós fomos lá. A Mari e a Débora foram fazer um óculos lá. E agora funcionava na casa. O Alexandre que indicou, o pastor vai lá, a Leoni vai lá. Tem algumas pessoas da igreja, porque tem um preço, ao merchandising, tem um preço bem acessível, né? Eles têm um preço bem acessível. E nós estávamos lá conversando e tal, e eu perguntei, e o seu Arthur? Eu estive lá em março. Final de março, eu estive na ótica. Conversei com ele estava sentado lá, conversamos e tal. E eu falei, e o seu Arthur está pescando? Ele falou assim, não. Faz 3 meses ele teve um infarto e morreu. Eu falei, caramba. Eu mandei uma mensagem para o Alexandre e falou, poxa, Marcão, eu não sabia. O Alexandre conhece ele há muitos anos. Teve um infarto fulminante e faleceu. A filha dele falou assim, ó, dias depois de que você veio aqui, ele faleceu. A gente fica assim, né? Olha, aconteceu. Às vezes é até complicado a gente fazer um agrado, mas aqui dentro da igreja a gente tem liberdade, né? Às vezes eu percebo assim, nossa, você mudou o visual. A gente brinca muito com a dona Ruth na reunião de oração. O carinho, o amor que a gente tem por ela, né, Hermes? Na reunião de sexta-feira. Então, ela foi lá para Portugal, ficou 15 dias. Aí ela encontrou uma cabeleireira lá, cortou o cabelo. Veio toda diferente, né? Barbeiro português. São detalhes simples que a gente percebe, né? E a gente pode fazer um elogio, não tome por mal, né? Não tome por mal, mas isso é preocupar. Está vendo o que está acontecendo com a sua vida? Então, Deus nos criou para nos relacionarmos. Teve uma época aqui, que na nossa igreja, que a gente começou a ter uma crise. Né? Começou a ter uma crise. E que crise foi essa? Uma criança ficava correndo pelos corredores da igreja, né? Que era lá embaixo dos corredores, e o diácono vinha e dava uma bronca, né? Preocupado com o risco pelas crianças, né? De caírem, machucar. Eles iam lá e falavam, olha, não corre e tal, não sei o que lá, papapá. E às vezes um pai via o diácono advertindo o seu filho, ele ficava bravo. Até que nós entendemos da importância desse cuidado do diácono pelos nossos filhos. Meus irmãos, pensem bem, uma coisa tão natural, tão simples. E às vezes as pessoas querem tirar satisfação, porque ele está cuidando bem do filho. Isso é relacionamento. Eu creio que dificilmente aconteça aqui alguém chegar para o pai e falar assim, olha, hoje o seu filho deu trabalho na escola dominical, hein? Não, ela segura as pontas lá por amor ao filho, por amor à criança. Tem criança que dá trabalho? Tem, é da criança, é da idade, é da fase descoberta. Agora a professora vai ficar se descabelando, reclamando com o pai, com a mãe? Não, ela vai lá, ela cuida, ela orienta. Agora, só se extrapolar mesmo, né? Aí tem que chamar o pai, conversar e tal, e o pai tem que entender também. Isso é cuidado, isso é relacionamento. É cuidando um dos outros. É cuidando um dos outros. Só que tem um detalhe. A gente só vai poder fazer isso, cuidar um dos outros, a partir do momento que eu tomo consciência da minha responsabilidade em cumprir o mandato espiritual. E o que representa eu cumprir o mandato espiritual? É eu saber que Deus me ama, que Ele me escolheu, Ele quer se relacionar comigo, Ele tem um propósito para a minha vida, e o objetivo maior é me abençoar, é só querer o meu bem. Quando eu entendo isso e eu passo a viver dessa forma, aí eu consigo enxergar a necessidade do meu irmão na questão do relacionamento. Aí eu consigo entender
que é o outro ponto, que é dominar sobre a terra, que é o cuidado que a gente tem que ter com a criação. Eu só vou atentar para isso a partir do momento que eu tomar consciência da responsabilidade que eu tenho em obedecer o mandato espiritual. Tem aí os ambientalistas e tal, só se preocupam com isso. Ok, beleza. Mas qual o objetivo que eles fazem isso? Só por conta da terra, da criação? Interesses. Eu tenho um exemplo muito interessante, né? que é um raciocínio que a gente faz. Agora não, agora Tamoios está com 2 pistas. Mas quantas pessoas morreram em acidentes na Tamoios? Muitas. Milhares de pessoas. Inclusive, o esposo da nossa querida que está aqui. O esposo da Zete faleceu num acidente voltando de Caraguatatuba para cá. E o governador Orestes Quercia queria criar a Rodovia do Sol, que é a continuidade da Dom Pedro, até o litoral. Não foi permitido por conta dos ambientalistas. Não, porque vai tirar muitas árvores, vai destruir vegetação, vai destruir isso, e não sei o que lá, não sei o que lá. É uma área de serra onde ninguém passa, onde ninguém sobrevive. Só que nesse tempo todo, até a duplicação da Tamoios, muitas pessoas perderam a vida por conta de preservar as árvores. Relacionamento de valor. A gente tem que cuidar da natureza? Sim, tem que. É uma leitura que eu faço, meus irmãos. A sua vida vale muito mais do que 1 milhão de árvores. Para mim, a vida de cada um de vocês. Quando um trabalho é feito com engenharia, né, e reflorestamento, tudo pode ser cumprido, né, em consonância com as leis, para que vidas fossem preservadas. Mas isso não nos tira a responsabilidade de cuidar do meio ambiente, de cuidar da criação, que é outro aspecto que envolve essa questão aí da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, a criação, a aliança e o pacto. Aí nós temos o mandado, um instrumento de regras por meio do qual o pacto é administrado. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, a cada obra da criação de Deus tem uma frasezinha ali, que ou é essa ou similar a essa, né? Viu Deus que era bom. Viu Deus que era muito bom. Tudo o que ele fez foi perfeito. E foi para nós. Foi para que nós nos relacionássemos com ele, foi para que nós nos relacionássemos e que junto a gente pudesse cuidar da obra da criação. Então, vimos que o objetivo de Deus era que a criatura desenvolvesse uma relação pessoal de comunhão, adoração e amor com o seu Criador. O mandato espiritual tem relação com a obra da criação, pois fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Diferente de toda a criação, nada na criação poderia ter o relacionamento com Deus nos moldes que ele estabeleceu com o homem. Nada pode ter. Somente nós. O mandato espiritual ele tem uma relação com a obra da criação. O mandato espiritual tem relação com a queda. O mandato estabelecia obediência aos limites estabelecidos. Então lá havia a árvore da vida, que era bênção pela obediência. E também tinha a árvore do conhecimento e do mal, a punição do pacto, morte. Nessa árvore aqui, quanto à árvore da vida, o relato diz assim, no meio do jardim havia uma árvore, a árvore da vida. Aí depois fala da outra árvore, olha, dessa aqui vocês não podem tocar, porque o dia que vocês tocarem,
vocês certamente morrerão. A desobediência gerou o afastamento de Deus. O mandato espiritual e a redenção. Esses são os pontos da nossa revista aí, né? O mandato espiritual e a redenção. A imagem e semelhança de Deus não foi perdida. Ela foi desfigurada. A aliança de Deus não foi encerrada. Deus resolveu redimir para si uma descendência humana. O escolhido para a missão foi o seu próprio Filho Jesus. Deus fez uma aliança, ele cumpriu a aliança, o homem descumpriu, por conta do pecado. Provavelmente Adão, quando foi instigado pelo inimigo, ele quis receber mais atributos do que Deus havia lhe conferido. Porque a palavra assim, o dia que você comer daquele fruto, você vai ser igual a Deus. Aí o desejo bateu no seu coração, não pelo fruto, mas de ser igual a Deus. Às vezes, nós olhamos para uma coisa e podemos ter outro objetivo. Então, tome cuidado, né? Tome cuidado na sua vida. A Bíblia fala, aquele que pensa que está em pé, olhe para que não cai. Não é aquele que está de pé, mas aquele que pensa que está de pé. Olhe para que não caia. Então, tudo que você olhar, você deve avaliar para ver se o objetivo com o qual você está caminhando com aquele assunto é realmente o motivo pelo que você quer. Na nossa experiência de vida, a gente convive com essa situação. Ele fez isso, mas no fundo, o que ele queria era... Com certeza você já falou essa frase, né? E às vezes até dentro de casa a gente faz isso, né? O filho com o pai, o filho com a mãe, marido e mulher. É da nossa natureza. É da nossa natureza. Uma vez expulso da presença de Deus, o homem passa a ter uma oportunidade de retorno. Conversão, redenção. E para que isso acontecesse, alguém precisaria pagar o preço. E quem pagou o preço foi o escolhido por Deus, que foi o seu próprio Filho, Jesus. A promessa foi cumprida com a vinda dele. Lá no Gênesis já, né? Quando Deus conversa com Satanás, ele fala, olha, virá a semente da mulher, né? Você pisará a cabeça dele e ele lhe morderá o calcanhar. Ali já era uma antevisão da promessa da vinda do Cordeiro. Aquele que viria, daria sua vida para que a gente tivesse a remissão dos pecados. Compreensão do mandato espiritual. Obediência, dependência, fé, que nos ajudam no cumprimento do mandato. Como eu já disse, né? Olha, enquanto a gente não tiver consciência de que a gente precisa cumprir os mandatos de Deus, a gente não vai conseguir caminhar junto com Deus. Deixa eu ver um outro texto aqui, que está em Deuteronômio. Só um minutinho. Deuteronômio, capítulo 28. Dentre as questões do pacto, das regras estabelecidas, o capítulo 28 ele é muito claro. Eu vou ler alguns versículos aí, mas ele fala para ler o versículo inteiro, de 1 a 68. Diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito será tu na cidade, e bendito será tu no campo. Olha aqui, ó, relacionamento, né? E também do cuidado da questão da criação. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. 8. O Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros e em tudo o que colocardes a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Hoje muitas pessoas tentam fazer um uso indevido desse texto, achando que eu posso determinar aquilo que eu colocar a mão, vai acontecer isso e tal, mas não é isso que Deus está falando. Isso acontece dentro de um relacionamento natural, é entre você e Deus. Mas a gente vê aqui duas verdades totalmente opostas. A Bíblia fala que aonde eu colocar a mão vai prosperar. Mas o pastor vem e fala assim, olha, não há ninguém que nunca tenha passado por dificuldades, né? Por problemas, por situações pesadas. Só tem um que não pecou. Em contrapartida, todas as outras pessoas já passaram por dificuldades. Coisas opostas. Mas eu não sei o que Deus tem preparado para a minha vida, para a sua vida. Qual a visão que nós colocamos, né, nessa questão de Deus abençoar? Mas será que se eu colocar a mão nesse copo e eu falar e eu orar, ele vai virar um copo de ouro? Eu não creio que seja essa a visão. Mas eu creio que eu posso pegar um copo desse daqui e no momento oportuno, mais necessário, eu posso levar e entregar na mão do Eli. Entregar na sua mão. No momento mais oportuno da sua vida, eu ligar para a sua casa, conversar com você, e você falar, que bom que você ligou. É você encher a sacola de abacate, várias sacolas de abacate, e trazer aqui na igreja e distribuir para o povo, né? Você está colocando a mão, Deus está abençoando, e você está compartilhando da bênção. É você chegar no prédio da sua casa e o porteiro falar, tem um pacotinho que alguém deixou para você aqui, e você vai ver, é um bolo de chocolate gostoso. Né, Eli? Fui abençoado essa semana. Que surpresa agradável, meus irmãos, a gente pode compartilhar uns com os outros, em coisas tão simples, mas que marcam a nossa vida e marcam a vida do irmão. Às vezes você faz uma coisa tão simples, aí passam-se anos, a pessoa chega para você e fala assim, sabe aquilo que você fez, rapaz? Fez tanta diferença na minha vida. Eu jogava futebol no time da Ericsson, da GM, e tinha vários jogadores, né? Time de futebol são pelo menos 11 mais os reservas. E um dia eu fui na escola levar Letícia e Miguel, na escola cristã, e cheguei lá e encontrei um amigo meu, Vilela. Fiquei impressionado, ô Vilela, você aqui? Eu falei, estou aqui e tal. Ele frequenta a igreja aqui da Tamoios, né? Frequenta a igreja da Tamoios. Mas um dia eu encontrei com ele e falou, Marcão, eu preciso te contar uma história, rapaz. A gente ia jogar futebol e depois você falava assim, vamos lá para o bar? Você falava assim, não, eu não vou porque a minha família está me esperando, então eu vou almoçar com a minha família. Todo mundo zoava de você.
Mas aquilo que você falava me incomodava, rapaz. E com o passar do tempo, aquilo foi me incomodando, e eu corri atrás. Aquela atitude tão simples sua, a princípio, né, fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu falei assim, misericórdia, Senhor, que responsabilidade, quem sou eu? Mas o Espírito Santo trabalhou na vida dele. Então a gente não sabe. À medida que somos usados pelo Espírito Santo, pelo mandato espiritual. Ou seja, o nosso relacionamento sincero com o nosso Deus, cumprindo os seus estatutos. Você nunca vai saber do resultado. Uma vez eu ouvi uma afirmação de um missionário. Ele falou assim, você não sabe o quanto o real que você investe em missões, R$1 que você investe em missões, o quanto ele se multiplica. Ele falou, é mais do que juro. O juro é um exemplo, né, que é uma coisa galopante nas nossas dívidas, né? Ele falou assim, R$1 que cada pessoa investe em missões, ela não tem ideia o quanto esse real se multiplica. Invista no seu irmão. Invista na sua família. Primeiramente, invista no seu relacionamento com Deus. Porque quanto mais você, eu, investirmos no nosso relacionamento com Deus, mais nós vamos estar capacitados de fazer o nome dele conhecido, de proclamar a glória do nosso Deus. Concluo, meus irmãos. Deus deixou para nós esses mandatos. Mandato espiritual, mandato cultural e mandato social. Já no Éden, Adão e Eva receberam a maior missão da humanidade, que é a primeira do que o ID, de pregar o evangelho e cumprir o mandato da criação. Deus coloca o homem como você e eu como vice-regentes da criação, dotando de imagem e semelhança, aonde nós devemos nos relacionar com a criação, com a criatura, com o Criador, a partir de um referencial do próprio Deus. Ele estabeleceu as regras, primeiro, porque Ele sabe aquilo que a gente pode cumprir. Ele nunca vai colocar uma carga maior da qual nós possamos cumprir. Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração. Então vai por aí que a gente vai se dar bem. Aí veio o pecado, essa imagem fica manchada e Deus continua a executar o seu projeto de restaurar o homem para cumprir o seu propósito. A gente vê em toda a história do Antigo Testamento, Deus correndo atrás do povo, Deus falando através dos líderes que Ele colocou sobre o seu povo, no sentido assim, olha, eu tenho abençoado vocês, até quando vocês vão me rejeitar? Em Cristo, é restaurada a imagem, semelhança que foi manchada com o pecado. E essa restauração foi possível através do sangue do seu Filho. Esse sangue é o valor pago para que pudéssemos voltar para o Criador, uma vez que andávamos nas trevas. E Deus nos traz agora a sua luz. Mas não fomos resgatados para satisfazermos os nossos desejos e vontades. Provavelmente Adão, quando ele comeu do fruto, falou assim, agora eu sou igual a Deus, agora ninguém me segura. Por engano. Por engano. O resgate retoma o plano de Deus na criação, da qual o homem possa revelar a Deus em suas ações, a forma como eu lido com toda a criação, como eu próximo e com o meu Criador, e que é estabelecido por Deus. Então, meus irmãos, olha, o plano de Deus, ele permite a nós voltarmos à originalidade do plano de Deus. Enquanto estivermos longe, jamais poderemos manifestar a glória de Deus.
o Espírito Santo pode trabalhar na nossa vida. Com certeza vai trabalhar para nos tentar trazer de volta. Mas a gente não vai conseguir manifestar a glória de Deus. Sabemos que muitas vezes iremos nos deparar com situações que o nosso entendimento irá trazer perturbação para a nossa alma. Porém, mesmo que isso nos pareça sem sentido, devemos fazê-lo, pois foi para isso que fomos regenerados. Foi por essa razão que Deus pagou tão alto preço por mim e por você. A receita está aí, meus irmãos. A palavra nos ensina, a palavra nos orienta, ela nos exorta, ela nos dá as diretrizes para que a gente possa caminhar com o nosso Deus de forma sendo abençoados ou sendo penalizados. Adão e Eva escolheram o pior. E como a gente sabe que isso respingou até nós hoje, tanto tempo depois, então saiba que as suas atitudes podem respingar negativamente na vida de outras pessoas. Uma vez um pastor de uma cidade, ele foi convidar as pessoas da cidade para ir para a igreja. Sabe qual foi a frase que ele ouviu? Pastor, fulano é dessa igreja? Ele falou, é. Então eu não quero ir lá não. Porque o testemunho daquela pessoa que ele citou não era condizente. Se for para eu na sua igreja, passei que nem aquela pessoa, eu não vou perder meu tempo. O problema não está na igreja. O problema não está na mensagem pregada. O problema está na vida daquele que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática na sua vida. Que ouve, que sabe, que conhece, que entende e não coloca em prática na sua vida. Então, o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, que elaborou todo esse plano, o que Ele espera de nós? Que a gente tenha obediência, que a gente tenha esperança, e que a gente possa, com alegria, nos submetermos aos seus mandamentos. Tem uma frase que diz assim, caminhar com Deus em submissão a Ele, eu tenho que ter a disposição de fazer o que eu devo e o que eu não devo. A princípio, essa frase, ela pode soar mal, quando eu afirmo em dizer que eu preciso fazer aquilo que eu não devo, né? A gente tem que trocar essa frase por uma outra forma para a gente poder compreender o que eu não quero fazer. Disse Deus, né? O pai falou para o filho, né? Falou, vai lá no campo e trabalha. Eu vou. Mas não foi. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E o outro filho falou assim, eu não vou. Mas ele pegou e foi. Esse aí cumpriu a vontade de Deus. Ele não queria, mas ele entendeu que ele precisava ir e foi. E fez. Cumpriu a ordenança do pai. Então a gente tem que ter essa disposição. Mas eu não quero fazer isso. Se for viver a vida cristã, ter que fazer isso, ter que abrir mão, ter que sacrificar, tem que caminhar a segunda milha, né? Tem que dar a minha capa. Eu não quero fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Amém? Alguma dúvida, algum comentário? Liberdade para os irmãos? Boa macarronada com frango. Deus abençoe. Até domingo. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, porque imerecedores, o Senhor estabeleceu um plano, um projeto de graça, de misericórdia, que nos conduziu à Tua presença, Senhor. Dá a cada um de nós agora, que possamos ter consciência da nossa responsabilidade de caminharmos contigo, ó Pai, não pelas bênçãos que o Senhor promete, porque elas são naturais também, diante do nosso proceder natural, de cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu, Pai. Muitas vezes a gente passa por uma placa de trânsito
e a gente extrapola o limite de velocidade. Mas quando chega no semáforo, no radar, a gente breca. Que a gente possa, Senhor, olhando para a Tua palavra, não fugir dos limites, mas com consciência, com sabedoria, respeitando o Senhor. A própria lei diz que aquele que não respeita a lei, desrespeita a lei. Da mesma forma, Pai, quando a gente não observa os seus estatutos, não são os seus estatutos que nós estamos desrespeitando, mas ao Senhor. Que isso não seja uma realidade na nossa vida, Pai. Mas quando a gente errar, que o Senhor nos perdoe. Obrigado porque Jesus, Ele veio e pagou o preço. E que a gente possa agora, Pai, numa atitude consciente, continuar caminhando, santificando a nossa vida para a honra e para a glória do Teu nome. E que acima de tudo, ó Pai, através do nosso viver, do nosso falar, as pessoas possam Te conhecer, ó Pai, e serem alcançadas pela Tua graça. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, queridos. Bom domingo.